ao texto Atos, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30. Acompanhe a leitura, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Só até aí, vamos orar? Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós lemos a tua palavra, nós te pedimos, Santo e Eterno Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e fala ao nosso coração através da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco, fale com a igreja, com os nossos irmãos, nos instruindo no caminho que nós devemos andar e instruindo também, Senhor Deus, a igreja aqui, esse trabalho de plantação, no caminho que nós devemos andar, que é o caminho da tua santa vontade. Pai, seja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a generosidade de uma igreja solidária fará toda a diferença, não somente para aqueles que são ajudados com tal generosidade, mas também fará toda a diferença para a própria igreja que ajuda, para a própria igreja que é solidária, para a própria igreja que é diaconal, isto é, uma igreja que serve, que assiste, que cuida dos necessitados. Fará toda a diferença, não somente para aqueles que são ajudados e assistidos, mas fará toda a diferença para a própria igreja que ajuda. Nós estamos, irmãos, diante de um texto que trata dessa relação de igreja com diaconia, ou seja, de igreja com o serviço, a relação da igreja com a ajuda aos necessitados e, sobretudo, a relação da igreja com o dinheiro, dos cristãos com o dinheiro, como deve ser a economia cristã diante da prioridade do Evangelho, diante da palavra de Deus, diante das direções apresentadas aqui pelo evangelista Lucas. Então, nós estamos diante de um texto que trata sobre ajuda aos necessitados, sobretudo diante de um texto que trata sobre como deve ser a economia cristã, como deve ser a nossa economia, do ponto de vista bíblico, como nós devemos lidar com o dinheiro, com a contribuição, e como igreja nós devemos então ajudar e assistir os necessitados. Movido pelo Espírito Santo, o profeta chamado Ágabo profetizou, dizendo que haveria uma grande fome em todo o mundo. Veja o que diz o texto aí, versículo 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Aqui, meus irmãos, o evangelista Lucas está narrando o fato de que alguns profetas de Jerusalém subiram para a igreja de Antioquia, uma igreja gentílica, com o objetivo de profetizar. E diz o texto então que esse profeta Ágabo profetizou dizendo que viria uma grande fome, isso nos dias de Cláudio, que era imperador romano e que então governava o mundo da época, isto é, governava o império romano da época, que era o império que dominava toda aquela região do norte da África, parte ali da Ásia e o continente europeu. Uma das regiões mais atingidas, irmãos, de acordo com os estudiosos, com essa fome que aconteceu por volta de 41 a 54 depois de Cristo, no período desse imperador Cláudio, a região que foi mais afetada foi a região da Judéia, foi a região de Jerusalém. Essa região, de acordo com um estudioso chamado Wisber, ele afirma que os escritores da antiguidade citam pelo menos 4 grandes fomes nesse período, 2 em Roma, uma na Grécia e outra na Judéia.
a escassez de alimentos na Judéia foi especialmente grave, de acordo com o historiador judeu Flávio Josefo. Flávio Josefo era um historiador secular do primeiro século e que noticiou, né, esses acontecimentos acerca da fome que aconteceu no Império, né, o Império Romano, no tempo do imperador Cláudio, isso aí por volta de 41 a 54 depois de Cristo. Flávio Josefo afirma que muitas pessoas morreram por falta de recursos para comprar a pouca comida que havia disponível. Evidências históricas indicam que essa fome ocorreu nesse período. Segundo o historiador, né, judeu Flávio Josefo, outros historiadores romanos como Suetônio e Tácito, um historiador cristão chamado Eusébio, no seu livro História Eclesiástica, e outras fontes também antigas, eles relatam que uma grande enchente se deu no rio Nilo, isso por volta de 45 depois de Cristo, e por causa dessa enchente elevou o preço dos cereais às alturas, ocasionando períodos de carência de alimentos em várias regiões do Império Romano, abalando a Judéia com severa escassez nos anos seguintes, chegando a ocasionar a morte de muitos habitantes de Jerusalém. Então, de fato, é um registro histórico, onde alguns historiadores também, não apenas, né, de linha cristã, mas de outras linhas, também colocaram essa informação na história daquele tempo, que nesse período, quando o imperador Cláudio governava o império, houve uma grande fome, uma grande escassez de alimento na Judéia, em Jerusalém, e muitos ali passaram por necessidades. Apesar do alerta profético da grande fome que iria acontecer em Jerusalém, na Judéia, a igreja de Antioquia envia socorro, ajuda. A igreja de Antioquia envia assistência, solidariedade. No texto, irmãos, temos aqui uma centralidade, uma manifestação de uma igreja solidária, de uma igreja diaconal, porque veja o que diz o texto, versículo 29. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, aqueles irmãos de Antioquia levantaram um valor, levantaram recursos, enviaram esses recursos para os irmãos da Judéia, com o objetivo de assisti-los, com o objetivo de suprir as necessidades. É uma manifestação aqui, irmãos, diaconal, solidariedade apresentada por essa igreja de Antioquia para com a igreja da Judéia. Solidariedade significa a característica da pessoa solidária, de quem está disposto a ajudar, acompanhar, servir ou defender outra pessoa. Ou seja, esses irmãos aqui de Antioquia estavam dispostos a servir, a ajudar, a defender, a dar assistência àqueles irmãos da Judéia. Era uma igreja diaconal. A palavra diácono ou diaconal significa isso, serviço, assistência. Uma igreja diaconal. E é sobre isso que eu gostaria de tratar, meus irmãos. A primeira verdade é que uma igreja diaconal é uma igreja que compreende a unidade e o amor cristão. Uma igreja diaconal ou solidária é uma igreja que compreende a unidade e o amor cristão. Veja o que diz aí, irmãos, o texto, versículo de número 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. A gente percebe aqui, irmãos, uma unidade em relação aos crentes em Antioquia e aos crentes na Judéia. Diz o texto que os profetas lá da Judéia subiram para Antioquia para anunciarem a palavra, para profetizarem acerca, de um evento que aconteceria. Logo em seguida, então, os irmãos de Antioquia resolveram ajudar esses irmãos lá
da Judéia, da igreja da Judéia. A gente percebe, irmãos, aqui a linguagem do evangelista Lucas narrando o texto. Veja o que diz o versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos... Então, contexto aí, Beto. Aos irmãos. Ou seja, eles tinham uma consciência que os crentes na Judéia, os crentes em Jerusalém, eram seus irmãos. Havia uma compreensão de unidade, de comunhão, de unidade. Uma igreja, portanto, diaconal, é uma igreja que compreende essa unidade, essa união. Eles não estão aqui, irmãos, em divisão, eles não estão aqui em contrastes, eles não estão aqui em oposição. São duas igrejas locais, uma na Judéia, outra em Antioquia, uma especificamente em Jerusalém, que representa essa igreja da Judéia, outra ali em Antioquia, que representa a igreja gentílica. Mas essas duas igrejas locais, elas entendem essa verdade, que elas são uma só igreja diante de Deus, é um povo só diante de Deus, um povo que foi unido pelo sangue de Cristo. Há uma compreensão, portanto, acerca da unidade. Nós precisamos, portanto, entender, meus irmãos, e as outras igrejas genuinamente cristãs, bíblicas, são também nossas irmãs, são também gente de Deus, povo de Deus. Nós não estamos jamais competindo com outra igreja, uma outra igreja local. Pelo contrário, é um povo só, existe uma unidade, não apenas dentro de uma igreja local, mas uma unidade diante de várias igrejas locais que são, claro, fundamentadas na palavra de Deus. Unidade, mas também amor, porque eles se importam com aquela igreja que vai passar por essa dificuldade. Amor, irmão, significa literalmente abnegar-se para ajudar o outro, sacrificar-se para então promover e assistir o outro. É uma atitude, não é um sentimento. Uma igreja diaconal, portanto, compreende essa unidade e o amor cristão. Há um autor chamado Thomas Watson, comentando o texto, ele afirma: essa expressão tangível de doação foi uma demonstração da unidade do Espírito no vínculo da paz. Não precisamos de novas revelações proféticas para saber que os crentes em melhor condição financeira devem socorrer os seus irmãos necessitados, porque nós somos uma família, a família da fé. Nós, portanto, irmãos, temos aqui a revelação bíblica, que nós precisamos entender a unidade, nós somos irmãos em Cristo, e ajudar, acudir aqueles que passam por necessidades, não apenas como igreja, mas também como membro, do corpo, como membro dessa igreja. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos, nós precisamos atentar para aqueles que estão passando por dificuldades, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que nós fomos inseridos nesse corpo, inseridos nessa igreja, nós temos irmãos em Cristo e precisamos então atentar para aqueles que passam por dificuldades, aqueles que estão passando por pressões, aqueles que estão passando por necessidades, a fim de ajudar, a fim de assistir. É uma responsabilidade nossa. Amém? Segunda verdade, meus irmãos, é que uma igreja diaconal ou uma igreja solidária é uma igreja que manifesta generosidade concreta. É uma igreja que manifesta generosidade concreta. Veja o que diz o texto aí no versículo 29. Vamos ler juntos? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Veja que diz o texto aqui, Lucas afirmando, os irmãos resolveram enviar socorro para os seus irmãos que moravam na Judéia, cada um conforme as suas posses. Versículo 30, e o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros. Ou seja, meus irmãos, nós percebemos aqui que há uma generosidade. Os irmãos realmente tiraram, em outras palavras, o dinheiro do bolso, enviaram esse dinheiro para aqueles irmãos que estavam passando por necessidade lá na Judéia. Os crentes gentios nem mesmo esperaram o cumprimento da profecia e, conforme as suas posses, levantaram uma oferta para socorrer os irmãos que moravam na Judéia. Eles ajudaram pessoas que não conheciam pessoalmente,
mas eles ajudaram porque, primeiramente, compreendiam a unidade e o amor cristão, e isso deveria ser uma tarefa de cada irmão, de cada irmã, de ajudar, acudir, assistir os necessitados. Então, de acordo com as posses, eles enviaram então seus mantimentos, enviaram recursos, levantaram uma oferta concreta, generosidade concreta. Não é uma generosidade de palavra, de boca, de teoria, de filosofia. Eles falaram, mas eles realizaram. Um pastor presbiteriano do século XVII chamado Matthew Henry, comentando o texto, afirma: eles não apenas falaram sobre isso, mas fizeram. Não apenas falaram sobre isso, mas fizeram. Foram generosos. Hernando Dias Lopes, irmãos, comentando essa parte do texto, ele afirma, abre aspas: a fé cristã não abre apenas nosso coração para crer, mas também nosso bolso para contribuir. A fé cristã não abre apenas o nosso coração para crer, mas também nosso bolso para contribuir. Recebemos não apenas a graça da salvação, mas também a graça da contribuição. A generosidade não é a causa da salvação, mas a sua consequência. Se nós recebemos, irmãos, a graça de Deus, a salvação de Deus, o maior bem que é espiritual, que é Cristo Jesus, nós precisamos também agir com a mesma generosidade em relação ao nosso próximo. Vamos abrir mão do egoísmo, vamos abrir mão do egocentrismo, vamos abrir mão até mesmo de centralizar tudo que temos para nós mesmos, mas vamos doar, vamos ser generosos, vamos contribuir, vamos ser participantes dessa graça da contribuição. É claro, difícil às vezes tocar nesse assunto, tendo em vista o nosso contexto de tantas igrejas, muitas delas de linha neopentecostal, que tratam sobre esse assunto de um modo muito pragmático e talvez não por que dizer diabólico, onde se promete bênçãos espirituais pelo dinheiro, pela contribuição, pela oferta, e isso não é bíblico. As bênçãos do Senhor não estão na vitrine da religião para serem compradas, nem vendidas para o povo com a contribuição e o dízimo do povo. Isso é antibíblico, isso é anátema, isso é diabólico. No entanto, nós não podemos excluir o uso por causa do mau uso. A Bíblia fala de um uso bíblico, de um uso saudável acerca dessa economia cristã, que é de sermos generosos para com os necessitados, de ajudar a obra do Senhor, de sermos generosos na contribuição, nos dízimos, nas ofertas, não porque seremos abençoados por causa da contribuição, mas porque já fomos abençoados com a generosidade espiritual mandada pelo Pai, que é Cristo Jesus, em nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, o mau uso de muitas igrejas tratando acerca desse assunto não exclui o uso bíblico e saudável que deve ser falado, que deve ser pregado. Uma observação: eles providenciaram e mandaram imediatamente os recursos necessários para a igreja. Eles não esperaram a fome chegar. Eles não esperaram a fome chegar, mas providenciaram e mandaram imediatamente os recursos necessários para a igreja na Judéia, porque o profeta Ágabo disse que ia acontecer ainda uma grande fome, mas diz o texto que imediatamente esse povo, o povo de Deus, da igreja de Antioquia, já fez a coleta e enviou com generosidade os recursos para assistir, para ajudar aqueles irmãos diante da fome que iria ainda acontecer e que aconteceu. É por esta razão, meus irmãos, que nós precisamos agir da mesma forma. Nós não podemos adiar em nossa oferta, em nossa contribuição, na ajuda aos necessitados. Não podemos adiar em relação ao pagamento de funcionários no trabalho. Você que tem empregados, você que contrata, você que está ali, que é um funcionário, né, e que tem essa obrigação também. Nós não podemos, irmãos, adiar esses recursos, nós não podemos deixar de lado esses recursos até a última hora. Pelo contrário,
A Bíblia diz aqui, a Bíblia nos ensina a sermos generosos, mas agir de imediato, agir com rapidez, agir com antecedência, porque, irmãos, quem está precisando, está ansiando, está necessitando, está almejando, mas não simplesmente por quem está necessitando. Nós precisamos agir de imediato, agir com urgência nesses recursos, porque é bíblico, porque foi o que a igreja de Antioquia fez e que Lucas registrou com muito louvor. Eles providenciaram e mandaram imediatamente os recursos necessários para a igreja. Eles não esperaram a fome. Portanto, meu querido, diante da coleta, diante da ajuda que você tem que dar para algum necessitado, diante de uma contribuição, até mesmo diante de um pagamento, de um salário que você faz, diante dessas questões financeiras, não adie. Faça o mais rápido possível. Isso é um princípio bíblico. Amém? É um princípio bíblico. Então, uma igreja diaconal é uma igreja que compreende a unidade e o amor cristão. Segundo, uma igreja diaconal é uma igreja que manifesta generosidade concreta. Terceiro, é uma igreja que toma a atitude sensata com a contribuição. É uma igreja que toma a atitude sensata com a contribuição. Porque veja o que diz o texto, versículo 30. Vamos ler juntos em uma só voz? O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Os crentes gentios enviaram socorro aos crentes judeus, mas esses recursos foram endereçados aos líderes da igreja de Jerusalém, os presbíteros, e levados pelos líderes que trabalhavam, entre eles Barnabé e Saulo. Você percebe aqui, irmãos, que há uma atitude sensata, uma atitude equilibrada, uma atitude respeitosa em relação à estrutura da igreja. Haviam presbíteros, mestres na igreja de Antioquia, haviam também presbíteros e diáconos na igreja de Jerusalém. Diz o texto então que esses recursos foram enviados pelos irmãos ali, né, Paulo, chamado para ser apóstolo, Saulo também, que estava como líder ali e mestre na igreja de Antioquia. Esses irmãos então receberam essa coleta, enviaram essa coleta foram levar essa coleta para a igreja de Jerusalém e entregaram essa coleta para os presbíteros da Judéia. Eles não administraram sozinhos isso aí. Primeiramente, que a administração desses recursos não foi feita particularmente, individualmente por cada membro. Eu vou mandar sozinho, eu vou mandar dessa forma. Não. Segundo, essa administração dos recursos não foi feita exclusivamente apenas com Paulo e Barnabé. Não. Paulo e Barnabé enviaram esses recursos para os presbíteros ali em Jerusalém, na Judéia. O texto é claro, versículo 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Ou seja, quem está ali, irmãos, administrando os recursos, são os presbíteros que foram eleitos pela igreja e colocados por Deus na administração da igreja em Jerusalém. É por isso que cabe aos presbíteros e aos líderes da igreja a sua administração, a administração desses recursos, e eles darão conta a Deus diante dessa responsabilidade. Cabe a nós então entregar esses recursos ao Senhor através da igreja local, aos líderes, à organização, à estrutura. Isso é muito importante, irmãos, porque uma igreja diaconal toma a atitude sensata com a contribuição. Em outras palavras, houve transparência no trato com a matéria, com o dinheiro. Eles lidaram com a questão das ofertas com absoluta lisura e honestidade. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos também tomar essa atitude sensata. Eu já ouvi alguns irmãos em conversas, dizendo assim,
eu vou administrar o meu dízimo, eu vou administrar os meus recursos. Do meu dízimo eu vou enviar 3% para o missionário tal, 2% para a cidade tal e 5% para a igreja. E isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós precisamos entregar, no ponto de vista aqui da contribuição na igreja, à igreja. Quem tem a responsabilidade de administrar são os presbíteros que foram então eleitos pela igreja e colocados ali como representante da igreja diante de Deus. Então, isso é uma atitude sensata. Uma atitude sensata. Aí talvez você possa dizer, não, pastor, mas eu não concordo com tal administração, eu não concordo com tal decisão. Mas isso não compete a nós, isso compete à responsabilidade da liderança. E a liderança vai dar conta a Deus de sua responsabilidade. O que compete a nós é o que está registrado na palavra do Senhor. Meus irmãos, 4 aplicações objetivas para a nossa vida diante do texto. Primeira, aqueles que são servidos espiritualmente devem estar dispostos a servir espiritualmente aqueles que o servem. Aqueles que são servidos espiritualmente devem estar dispostos a servir espiritualmente pelos crentes da Judéia, porque foram os crentes da Judéia, pela dispersação, que pregaram o evangelho em Antioquia, plantando assim a igreja em Antioquia. Agora a igreja de Antioquia está servindo a igreja da Judéia materialmente. Então eles receberam um serviço espiritual e estão retribuindo nesse cuidado material. A igreja de Jerusalém enviara Barnabé a Antioquia. Agora a igreja de Antioquia envia Barnabé com Paulo de volta para Jerusalém para uma assistência material, para ajudar os crentes que iriam passar por essa dificuldade. Paulo, irmãos, destaca a importância desse gesto ao escrever em Romanos capítulo 15, versículo 27, a verdade: isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, veja o que diz Paulo, olha, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Romanos 15, 27. Ou seja, aqueles que são servidos espiritualmente devem estar dispostos a servir materialmente aqueles que os servem. Segunda aplicação, a contribuição cristã deve seguir o princípio de voluntariedade, generosidade, proporcionalidade e fidelidade. A contribuição cristã deve seguir o princípio de voluntariedade, generosidade, proporcionalidade e fidelidade. Voluntariedade, não há aqui, irmãos, uma obrigação compulsória, diz o texto que eles resolveram. Veja o que diz o versículo 29, e os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram. Há aqui, irmãos, uma contribuição voluntária, uma contribuição texto, cada um conforme as suas posses. Em outras palavras, colocando na nossa linguagem, não foi aqui dividido 200 para cada um, ou 100 para cada um. Não, isso é injusto, porque quem ganha mais vai ter facilidade, quem ganha menos vai ter dificuldade. Mas é de acordo com os contribuindo, primeiramente por causa da unidade, eles são irmãos em Cristo. Eles estão ali ajudando, primeiramente por causa do amor de Deus. Eles estão ali, irmãos, fazendo esse ato porque ouviram a palavra de Deus pregada e anunciada pelo profeta. Eles estão ali sendo fiéis à palavra do Senhor. Então, a contribuição é um ato de voluntariedade, generosidade, proporcionalidade e fidelidade a Deus. Terceira aplicação, uma igreja bíblica e missionária é uma igreja que reserva parte de seus recursos para ajudar os necessitados. A igreja de Antioquia, irmãos, é a igreja mais missionária do Novo Testamento. É uma igreja grande, relevante. Há um livro escrito pelo pastor Palmer Robertson, o título do livro é Terra de Deus. Ele afirma que nesse livro,
ele afirma que em Atos capítulo 13, Jerusalém perdeu o seu prestígio, a sua primazia, e Antioquia ficou em seu lugar, diante da relevância da igreja de Antioquia em enviar missionários para pregar o evangelho mundo afora. É uma grande igreja. Se a gente perceber, irmãos, olha aí para o relato, Atos 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, é uma grande igreja missionária. O apóstolo Paulo foi enviado por essa igreja para ser missionário entre os gentios. Irmãos, e essa grande igreja missionária, a visão, até mesmo a igreja da Judéia, de Jerusalém, essa igreja, irmãos, investe os seus recursos em ajudar os necessitados. Ela é uma igreja que faz isso. É bíblico congregações locais em melhor situação econômica a ajudar congregações menores. Reserva parte de seus recursos para ajudar os necessitados. E por fim, a última aplicação, irmãos, uma igreja que doa generosamente é uma igreja que cresce exponencialmente. Uma igreja que doa generosamente é uma igreja que cresce exponencialmente. A igreja de Antioquia se tornou uma das maiores e mais relevantes igrejas do Novo Testamento. A generosidade financeira em ajudar o próximo era característica dessa igreja excepcional. A igreja aqui, irmãos, está nascendo. Ela nasce no versículo 19 ao versículo 26 de Atos 11. Então não é porque ela tem muito. Ela doa, não é porque sobra, porque tem muito. É uma igreja que está nascendo. Ela doa porque é uma obrigação, é fidelidade diante de Deus, deve ser voluntário, generosidade, proporcionalidade. E ela faz isso por fidelidade ao Senhor. E consequentemente, irmãos, essa igreja vai crescendo, vai ganhando notoriedade. Essa igreja vai crescendo de forma exponencial. A gente percebe isso de acordo com o princípio de alguns textos bíblicos. Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28 a 28, diz assim a palavra do Senhor: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diz a palavra: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Atos capítulo 20, versículo 35, diz a palavra: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, devemos socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Bem-aventurado é dar que receber. E 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz a palavra: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O que aparenta, irmãos, aqui a igreja de Antioquia, por ser generosa, ela está crescendo exponencialmente. Na matemática humana, se ela reparte, ela vai ficar com menos. Mas na matemática divina, na economia divina, se ela reparte, se ela doa, ela ganha ainda mais. Ela é chamada de bem-aventurada. Ela, com abundância, ceifa. Ela cresce porque serve. Isso é um princípio bíblico que também deve nortear as nossas vidas. Às vezes a gente pensa, irmãos, como crentes: eu não posso contribuir, eu não posso ajudar os necessitados, eu não posso contribuir na igreja porque os meus recursos estão todos já comprometidos.
E às vezes a gente pensa assim, dessa forma, e a gente acaba perdendo o privilégio que é contribuir. Porque mesmo assim, quando nós contribuímos, claro, com sensatez, mas confiando na providência de Deus, Ele, irmãos, nos abençoa. Ele vem com a sua providência e Ele nos sustenta, porque isso é uma graça de Deus. É confiarmos não no que temos, mas confiarmos no provedor que tudo sustenta, incluindo as nossas vidas. Que o Senhor Deus nos conceda graça para sermos uma igreja diaconal, uma igreja generosa, uma igreja pronta para servir, e que assim a gente possa crescer de acordo com a palavra do Senhor. Vamos orar.